no Augusto dos Anjos. Nosso convidado, o professor Rodrigo. Bom, nós estamos aqui com muita honra recebendo o desportista Otto Valentim, que tem uma carreira inibada aí, jogou futebol com Garrincha, jogou com grandes nomes do futebol, teve passagens como técnico pela Arábia Saudita e por vários clubes brasileiros, inclusive o meu Vasco. Bom dia, Otto. Bom dia, é um prazer estar com você. Na verdade, a honra é toda minha, porque a gente não pode deixar de aproveitar essa grande oportunidade com essa agilidade, nos comunicarmos com seus ouvintes. Sei que a audiência do seu programa é muito grande e nós temos que fazer um esforço muito grande para não errarmos nas nossas informações. Enfim, então a honra é toda minha, é um prazer falar com vocês. Vamos lá. Ô João, o rodinho ali, onde ela vai entrar na rua da Casa de Leitura, José Pérez, né? Contornando ali a Praça Félix Martins. Rua José Silva. Rua José Silva. Isso, a Rua do Táxi ali. Chegando ao CNF, parece onde vai ser feita uma pausa, né? Na Praça João 23 vai ser montado um palco, isso, né? Para um momento ali... Onde ela fica 15 minutos. De cerimônia, né? E depois segue pela Rua Presidente Carlos Luz, né? Praça do Urubu. Isso, contorna a Praça do Urubu. Rua 7 de Setembro, que é a Rua do Cutubas, do Equipe, em frente ao Colégio Equipe. Sobe a Lucas Augusto. Isto. Cotegipe. E parte para Muriel. E aí ela vai pela Custódio Junqueira em direção ao Rodo e pega em direção ao Pórtico. Ela vai permanecer 15 minutos no palco, ali na Praça João 23. E a estimativa é que ela fique em Leopoldina em torno de 1 hora, né, esse percurso. Mais ou menos. Da chegada até a saída. Inclusive, tivemos reuniões com o pessoal da prefeitura, as escolas, e a partir da madrugada da 1 hora, leopoldinense ilustre. E, ó, para essa juventude de hoje, que de repente não conhece a sua história totalmente, né? Já ouviram falar no Otto Valentim, mas não conhecem a história do Otto Valentim. Como é que o Otto Valentim começou a sua história como desportista? Olha, eu diria que comecei sonhando. Opa! Melhor começo. Porque, na verdade, eu, aos 5, talvez 7 anos, eu diria, já era apaixonado pelo futebol. E já jogava minha bola com bolinha de meia. Eu vou contar um fato aqui interessante. Eu ganhei uma bola de tênis. E quando eu a perdia, jogando no fundo do quintal da minha casa, eu já dormia mal. No dia seguinte eu ia lá para o shampoo para procurar a bolinha e ela só parei de jogar com essa bola quando ela descascou, perdeu o pelo como se fosse um gato velho, entendeu? E é verdade, nesse dia eu chorei. Então eu era apaixonado por futebol, mas não me descuidava nunca dos estudos. Eu fui um bom aluno, graças a Deus fui um bom aluno porque pela educação que meus pais me deram, tem que estudar, vai jogar bola, mas tem que estudar. E assim foi. E meu sonho foi sempre jogar no Botafogo a princípio. E depois chegar à seleção brasileira. E eu, sem que ninguém tivesse me dado esse incentivo ou essa informação, eu à noite, após as minhas orações, eu me via jogando no Botafogo. Eu me via com a camisa da seleção brasileira. Depois eu fui ver que esse é um expediente muito válido. Né? Eu fui ver num livro mais tarde que esse era um expediente válido, que apesar do meu desconhecimento na época, da validade, do valor dessas imaginações, eu já usava isso aí. Então isso também serve para um alerta para quem pretende, para esses garotos que pretendem, sonham em ser jogadores. Você começa com um sonho. Bom, depois eu comecei a jogar aqui no Ribeiro Junqueira, no Rosário Central. Eu gostaria de citar aqui alguns nomes, mas eu não o faço por medo de omitir algum, né? Então é melhor dizer que eu joguei no Ribeiro, no Rosário Central, onde deixei grandes amigos, enfim. E quando fui num jogo, justamente do Ribeiro contra o Botafogo, o pessoal do Botafogo me viu jogar e me levou lá para o Rio, aos 17 anos. E aí eu fui tricampeão juvenil com o Botafogo, jogando com o Jairzinho, com algumas pessoas famosas. Depois fui guinado ao time principal, e no time principal tinha uma... Isso foi na década de 60? Na década de 60. Década de 60. 60, é verdade. Aí, em 65, eu já no time principal da Puba, no time principal do Botafogo, fomos fazer um jogo contra a seleção mineira, no segundo jogo inaugural do Mineirão. E eu só menciono esse fato porque aí eu já estava com o joelho machucado. Então o resto da minha carreira, a partir daí,
foi na base de um sacrifício muito grande, mas eu persistia. Tanto é que eu vou aproveitar também o momento para citar uma pessoa importantíssima na minha vida pela sua idoneidade, pelo seu caráter, pela bondade de coração, que foi Getúlio Subirá. Getúlio foi me visitar pouco antes, 2 horas antes do jogo, por exemplo, ou pouco mais, e subiu ao meu apartamento em Belo Horizonte. Eu estava passando sebo de carneiro no meu joelho machucado para poder jogar. Para poder jogar. Era o sacrifício que se fazia. Hoje, com a tecnologia toda que existe aí, não seria necessário isso aí. Então, e ganhando o jogo 3-2 da Seleção Mineira, inclusive eu fiz um dos gols, um gol foi do Garrincha, do Jairzinho e outro meu. Enfim, eu só cito esse fato porque eu queria citar o Getúlio Subirá. Professor Getúlio. É uma pequeníssima homenagem ao grande homem que ele foi. E, bom, depois, em função desse meu declínio, por causa do joelho, eu fui emprestado ao Internacional de Porto Alegre, onde joguei um ano, ao Bahia, onde joguei um ano, ao Goiânia, onde joguei um ano, e aí fui para a Colômbia, onde joguei com Paulo César Caju, antes de ir para a seleção brasileira, com Escurinho, esse ponta do Fluminense, que depois era veterano, do Dida, o grande Dida do Flamengo, que era meu companheiro de quarto. Eu fazia questão de Deus que eu fosse companheiro de quarto dele, porque eu tinha paciência de ouvir as histórias dele, era um cara fantástico, um dos maiores ídolos do Flamengo, né? Também falecido. E voltei ao Botafogo e depois vi que não dava mais em função do problema do joelho. Nesse meio tempo, eu fui campeão pan-americano pelo Brasil e fui seleção olímpica nos Jogos Olímpicos do Japão. Foi em 64, né? Foi em 64. 64. E depois eu falei, bom, agora não dá para mais, para continuar jogando, parei aos 27 anos, fui para educação física, né? E aí eu tenho que também fazer uma menção, agradecer aos meus professores de português, né, aos meus professores aqui do colégio, o professor Botelho Reis, Grupo Velho, do nosso ginásio, pela formação que eu tive, porque eu estava 10 anos ou mais sem estudar, fui fazer vestibular, fiz um pré-vestibular de 3 meses só, fui com o maior medo de não passar e fui primeiro lugar no vestibular. Que bom. Porque eu tirei 10 na dissertação. E a dissertação, graças aos nossos professores, inclusive o professor Moura, um deles. Sim. A professora Betinho também chegou a ser minha professora de então eu tenho que fazer menção a essas pessoas, né? Eu sou grato a todos eles. E daí já comecei a trabalhar no Botafogo. E fiz questão de subir todos os degraus possíveis para angariar cada vez mais conhecimentos naquela profissão que eu pretendia ser de treinador. Aí fui treinador de goleiro, preparador físico em todas as divisões de base do Botafogo. E preparador e auxiliar técnico da divisão principal, para depois assumir em 81 o time principal do Botafogo. E do Botafogo eu fui para o Americano, do Americano eu fui para o Kuwait, do Kuwait eu fui para a Arábia Saudita, fiquei algum tempo, voltei, fui dirigir o Goiás, depois veio dirigir o Goiânia, dirigi o América Mineiro, e o último clube meu foi agora a Arábia Saudita, há 6 anos atrás. Você passou pelo Fluminense. E em 89 dirigiu o Fluminense. E eu também tenho que fazer essa passagem, porque hoje cobra-se muito dos treinadores. E aliás, eu tenho uma grata lembrança do Fluminense, eu fui muito bem tratado no Fluminense. Aliás, não em detrimento do Botafogo, mas muito mais bem tratado no Fluminense, muito mais respeitado no Fluminense do que no Botafogo, que é o meu time de coração. Ou era, que hoje eu torço pelos bons treinadores. Hoje eu torço contra a injustiça no futebol. Né? Hoje eu torço a favor daqueles que são realmente esportistas, não daqueles que caíram de paraquedas dentro do futebol e veio o futebol para ganhar dinheiro somente. Aliás, hoje está em discussão há muito o tema da situação dos treinadores, né? Esse rodízio. Né? Parece que foi uma proposta do Paulo Nobre, do Palmeiras, né? De ter uma fixação maior dos treinadores, uma identidade maior com os clubes, evitar esse troca-troca. Porque gera uma insegurança. Eu imagino você, Otto, todo treinador deve passar por isso, a questão da instabilidade de você ficar com a sua família, crianças estudando e tal, de repente perde o cargo de treinador com poucos meses, tem que recomeçar em outro lugar. Né? É verdade, e você citou o Fluminense, eu vou pegar esse gancho aí da instabilidade do treinador. Porque quando eu cheguei ao Fluminense, o Fluminense era um time de fato em decadência, entendeu? A infraestrutura muito ruim. O Fluminense naquele... Pra você ter uma ideia, o Fluminense tinha um elenco de 24 jogadores. Hoje o Fluminense tem de 45 jogadores. E a maioria dos grandes clubes do Brasil tem um elenco que é muito inchado, né? De 45 jogadores. É um exagero. Mas o ideal é ser um número de 30 no meu entendimento.
E o Fluminense era um time formado por alguns jogadores juvenis que eu fui pensando, porque o Fluminense não tinha um grande time no momento. Alguns veteranos, e os veteranos são sempre reticentes, são sempre um pouco refratários a novos conhecimentos, a novos ensinamentos. E eu tive muita dificuldade no Fluminense. Mas ainda assim, ainda com referência à instabilidade do treinador, eu dirigi o Fluminense em 13 jogos oficiais. E de certa feita, também vale a pena ilustrar isso aí, um amigo meu que foi meu supervisor no Fluminense, em 89, José Dias, que foi supervisor nas seleções brasileiras amadoras, um grande profissional. Ele, depois que eu saí do Fluminense, uns 8 anos depois, exatamente alguns anos atrás, ele postou que é impossível, como é que o Otto Valentim está sem trabalhar, porque fez alguns elogios pela bondade dele. E alguém do Facebook entrou, por que o Otto Valentim no Fluminense não fez nada? Eu tentei ver, consegui o endereço dessa pessoa e falei assim, para eu não ter ido bem, eu fiz 13 jogos no Fluminense, dirigi em 13 jogos, quantos eu devo ter perdido para não ter ido bem? Dos 13, foram 8, foram 7, foram 5, não foi quanto? Sabe quantos jogos eu perdi? Perdi um. De 13 eu perdi um para o Flamengo. Ganhamos do Fluminense, ganhamos do Vasco de 2-0, empatamos com o Botafogo, que foi o campeão naquela época, de 1-1. Então, para ver como é que se mudou isso. Mudou, que eu digo o seguinte, a mentalidade, mas essas informações, essa informação que esse torcedor com o qual eu entre aspas, discuti, é porque está influenciado pela mídia. A mídia é formadora de opinião, ele tem na cabeça que eu fui mal, porque a mídia foi mal. Porque naquela época, erradamente, eu bati muito de frente com a mídia, certo? E não se pode, você tem que estar com eles ao lado. Hoje, todos os profissionais de futebol, todos os profissionais, todos, talvez massagistas não, mas a partir do preparador, todos têm assessoria de imprensa. Todos têm assessoria de imprensa. Que não, me diz o meu amigo João Santanota, se você não pagar uma assessoria de imprensa, você está morto, você não volta ao trabalho. E é uma grande verdade. O futebol está, infelizmente, manipulado, maleficamente influenciado nesse nosso meio. Então, foi muito bom sua menção ao Fluminense, porque me deu chance de discorrer sobre esse aspecto. Inclusive, o Otto falou do professor Getúlio. Semana passada nós tivemos um programa sobre o Ribeiro Junqueira aqui, né, e também foi mencionado aqui o professor Getúlio Subirá, por todos os relevantes trabalhos que ele fez, né, com os atletas do Ribeiro Junqueira e tudo mais. Aliás, o Otto é contemporâneo da época que o Ribeiro Junqueira foi fazer a preliminar da seleção brasileira no Maracanã, né? Isso, tem que contar uma história hilária. Isso aí é um enriquecimento para a nossa cultura, né? Meu pai sabia que eu era apaixonado por futebol. Eu nunca tinha ido ao Rio de Janeiro. Então me lembro bem que nós fomos de ônibus, sei lá quantas horas, 8 horas de ônibus naquela época. E eu fui ver esse jogo, o Brasil gol de 1-0. Brasil gol de 1-0. O Ribeiro Junqueira fez a preliminar. O Brasil gol do Peru de 1-0. O gol do Didi, o Folha Seca. E o papai, a mamãe fez um saco de pastel. e chegamos lá, entramos num barzinho lá. E papai comprou uma Coca-Cola grandona. Talvez tivesse tomado Coca-Cola umas 2, 3 vezes na minha vida só. Só sei que, olha, nós comemos aquele pastel, mas era mais de 50 pastéis, foi a nossa refeição. Mas talvez tenha sido a melhor refeição da minha vida. Aquela... Estou fazendo propaganda Coca-Cola aqui, me desculpa. Naquele clima de ir ao Maracanã. Naquele clima de ir ao Maracanã, enfim. E assistir aquele jogo foi mesmo uma alegria. Uma das primeiras maiores alegrias da minha vida. Foi dirigido pelo professor Getúlio, o Ribeiro Junqueira. Isso, pois é. E o Ribeiro parece que ganhou um jogo também. Era um time do Tiger Solis lá, não me lembro. Ele contou essa história pra gente. A última entrevista do professor Getúlio foi para o nosso jornal Vigilante. E ele menciona que quando ele chegou lá, o estádio estava cheio, mas eles ganharam a simpatia da torcida porque as cores do Ribeiro Junqueira, rubro-negras, né? Associado ao Flamengo, então ele teve o apoio da torcida que não conhecia o Ribeiro Junqueira, mas por ser rubro-negro, pelas cores. E o outro time tinha a cor do Vasco. Aí foi um Deus nos acuda, já tinha o apoio da torcida, né? Pois é. E eu imagino para vocês jovens daquela época o que representou esse evento, né?
Ah, certamente, histórico. Eu guardo detalhes daquilo ali, não é? Eu poderia até passar. É hilário também, porque não vou citar o nome do senhor, mora na nossa Rua das Flores. Chegou no bar e pediu, quero uma tebana. Quero uma tebana. O cara era água tebana, mas não tinha água tebana no Rio. Se como água mineral, a tebana, é verdade isso. Então eu estava perto. E de guarda-chuva e tudo. Nossa, só levou guarda-chuva. Deixa eu fazer uma pergunta para o Otton, voltando para esse contexto de Leopoldina hoje, onde você recebeu o convite para participar da passagem da tocha olímpica, né, em Leopoldina. E aí eu faço uma alusão, né, quis o destino que a Atenas, na Zona da Mata, recebesse da Grécia a chama olímpica. E o Otton Valentim, que faz parte dessa história, que pega metade do século XX e na ativa agora no século XXI, eu tenho certeza que brevemente a gente vai ter o privilégio de saber que o Otton está em uma grande equipe como treinador, por merecimento, por justiça. E eu queria saber como é que você recebeu essa notícia e como é que você está hoje às vésperas desse momento tão importante para tanta gente. Eu recebi a notícia com muita alegria, com muita emoção e muito satisfeito por ver também os meus familiares e amigos tão satisfeitos também com a receptividade do meu nome, né? Então, muita emoção. Eu digo sempre que eu sou, talvez até antes de nacionalista, porque esse Brasil tão, enfim, tantos problemas atualmente, é difícil continuar a ser tão nacionalista, convivendo com esses problemas que nós estamos enfrentando. Eu sou muito mais regionalista. Então eu sou leopoldinense e no pouco que eu posso, dentro das minhas possibilidades, onde eu for, eu divulgo o nome de Leopoldina, qualquer entrevista eu cito que eu sou de Leopoldina, cito o nome do Ribeiro Junqueira, cito o nome dos pelos quais passei. Então eu sou regionalista de fato. E amo a minha cidade e estou muito satisfeito, porque às vezes você não faz ideia do número de amigos que você tem. Talvez até por omissão sua, como eu venho aqui poucas vezes, venho uma vez por mês, você não faz ideia, mas estou surpreso dos telefonemas que eu tenho recebido, das mensagens de pessoas me incentivando e parabenizando. Então, é uma honra muito grande, eu estou muito satisfeito, é um evento que todo mundo sabe, mundialmente, o maior evento esportivo do mundo. E, de fato, eu tenho que agradecer ao prefeito Zé Roberto, porque há alguns dias assim, não, mas você é um jogador olímpico, você teria que ser mesmo convidado. Só que eu tenho notícias que, por exemplo, mais especificamente uma cidade, Blumenau, meu irmão José Eduardo veio de lá agora, e lá no jornal de lá está dizendo que até a semana passada, ou melhor, até 10 dias atrás, 2 atletas olímpicos da cidade não haviam sido convidados. Talvez por esquecimento. Se isso não for corrigido, é de fato um absurdo. É um absurdo. 36 pessoas vão conduzir, parece-me o número é esse. Então eu tenho que agradecer ao Zé Roberto pelo fato de haver lembrado do meu nome e ter dado uma ênfase a isso e ter batalhado para que esse evento ocorresse em Leopoldina. O Otton, hoje você está com quantos anos, Otton? Eu vou fazer 71. 71. Uma perguntinha indiscreta, mas não vou perder a oportunidade, né? Mais indiscreta do que a idade dele. Não, você imagina o tamanho da descrição na próxima, né? Mas você tem planos, ou você almeja voltar a trabalhar como treinador? Olha, eu continuo sonhando com futebol. Eu estudo futebol todos os dias. E eu posso parecer presunçoso, vão me perdoar a presunção, mas nessa idade também a gente não pode ficar tão preocupado com a opinião das pessoas. E eu estou aqui no meio de amigos, embora falando para milhares de ouvintes. O futebol é a minha vida, é o que eu entendo na vida de futebol. Eu discuto futebol com qualquer pessoa. Eu acho que eu poderia dar uma grande contribuição para o futebol brasileiro, quando dessas reuniões que eles chamam os treinadores mais famosos, não chamam a gente. Porque eu tenho dados concretos, com vídeo, mostrando os erros que o Brasil tem cometido ao longo desses campeonatos,
que disputa. Ou seja, você não parou no tempo. Você jeito veio de nenhum. lá para cá, se atualizou. Cada vez mais. né? Hoje eu diria que sou muito mais treinador do que há 6 a 10 anos atrás. Muito mais. Eu angariei conhecimentos nesse tempo que eu não paro de estudar. Eu não paro de estudar futebol no dia a dia. Então, a cada gol que acontece, eu diria o seguinte: se eu fosse fazer uma palestra hoje para treinadores, ou para aqueles que pretendem ser treinadores, eu projetaria alguns gols e perguntaria: me digam quais foram os erros, quais foram as ações que não foram tomadas para evitar esses erros. Eu tenho ousadia de dizer que poucos responderiam, ou ninguém responderia. Mas quando eu dissesse, o erro foi esse, a movimentação que não foi feita foi essa, a antevisão do que ia acontecer foi essa, e essa teria sido a ação que teria que ser feita. Facílima. Não haveria contestação. É incontestável. Então, tudo que eu vou colocar no meu livro vai se chamar A Tática Individual para o Jogo Coletivo, Futebol de Excelência, onde eu quero dizer, se você não conseguir associar a tática individual do jogador, ou seja, as ações que ele toma em campo, as posturas corporais, para aumentar a visão periférica dele, para estar sempre numa posição estratégica perfeita, tanto ofensiva quanto defensiva, se você está no ataque, você vai perder o gol, se você estiver na defesa, você vai sofrer o gol. Então, são dados importantes que contribuiriam para o futebol brasileiro. E tenho também cronometrado, minuto por minuto, todo o jogo Brasil-Alemanha, que o Brasil perdeu de 7-1, e provo que a Alemanha deu pelo menos 8 chances do Brasil chegar ao gol claramente, e não foi usado o expediente certo, porque não foi treinado. Falha de treinamento. Por falta de treinamento. Eu provo, está lá gravado. Se me dão a oportunidade de mostrar, mas quem vai dar essa oportunidade? Eles não bloqueiam. Se você não tem uma assessoria de imprensa grande para pagar um programa para você mostrar isso, eles não te dão essa chance. Pode concluir. Isso. Então, mostrar que o Brasil perdeu de 7-1 e poderia ter até ganho o jogo. Né? E mostra os erros defensivos que foram cometidos. E são incontestáveis, que está no vídeo, não são palavras minhas. Se eu falo assim, mas não mostro o vídeo, não está lá o vídeo. Olha aqui, eu digo no meu livro o seguinte: futebol é geometria com a sua simetria. São as diagonais, são as travessais, são as paralelas, são as horizontais, que tem que ser usado. É uma ciência. É uma ciência. Futebol é lindo o futebol, por isso que eu me apaixono por futebol. Certo? Agora, o grande modo de futebol é que todos entendem, todos acham que entendem futebol. Todo brasileiro é um treinador. Eu venho do Ribeirão Nogueira agora, tinha um time lá do meu irmão Antônio e do Caio, estavam jogando, e eu fui ver. A gente vê a opinião dos pais do fora, mas as opiniões são umas coisas. Eu não falo nada, fico ouvindo, né? Todo mundo pensa que entende. Aí fica difícil pra gente. É verdade. Inclusive, Júlio, o Antônio e o Caio fazem um trabalho muito bacana lá com a escolinha. Gente, parece atuante, né? Mas no meu modo de ver, me permita estar incorrendo num erro. O Ribeiro disputou um campeonato, parece que ganhou agora. Mas ele traz 14 jogadores de fora e joga com 1 ou 2 de Leopoldina. Os pais daqui querem ver seus garotos jogando aqui, ainda que se perca, mas dê chance para os garotos daqui. Dão chance para o Caio e o Antônio, qualquer um outro que eles queiram contratar, mas o Caio e o Antônio já estão lá há muito tempo, fazer um trabalho com a meninada daqui e coloca eles para jogar, ainda que percam, mas está plantando para o futuro. Não traz um jogador de fora, paga R$500 por cada jogo que vem, paga 300 ao outro, aí vai embora, aí ganhou o campeonato, mas daí o que representa? Qual representatividade que tem para a cidade? Eu não sei se vocês concordam comigo, Sim, mas eu acho que isso virou uma prática até comum aqui na região. Os times da região, Ideal, o Laranjal, né, o Carmense, o Ribeiro, todos os times da região virou essa prática de trazer jogadores de fora. Realmente os jogadores deveriam ser, como a Copa ela é regional, né, deveriam ser jogadores aqui da região. Realmente não pode o título a qualquer preço, né? Isso aí, realmente, partindo do princípio da valorização do elenco local, você tem chance, e aí... Se é uma Copa regional, sim, tinha que ser jogadores mas da aí o região. outro problema, que aí não está sendo talvez avaliado, dado o peso e a relevância que tem, esse trabalho de base, essa valorização, pode render sim, a médio e longo prazo, inclusive dividendos financeiros para o clube, porque nós não estamos nos preocupando depois no encaminhamento, na venda do passe desse jogador. Perfeito. Não é? É isso aí, de fato. É um investimento nesse cenário. Rodrigo, eu queria fazer mais uma pergunta. Nós já estouramos o horário aqui, mas essa pergunta é importante. Mestre Otto Valentim, você foi ao Japão, né, em 64, participou
daquele evento gigantesco, e agora você vai participar de outra Olimpíada. Lá em 64 nós estamos aqui hoje, quer dizer, um evento que transcende o tempo, né? Você viveu aquela emoção, vai sentir uma nova emoção no mesmo ambiente de um jogo olímpico, de Jogos Olímpicos. Para Leopoldina, para essa população, para a região da Zona da Mata, se num horizonte de 853 municípios, apenas 32 cidades de Minas terão esse privilégio, né? Eu queria a sua avaliação sobre o que vai representar para a história de Leopoldina essa passagem. A passagem, esse evento é histórico, né? Com toda certeza, né, provavelmente, com toda certeza, Leopoldina não terá mais essa chance. Isso é histórico. Os leopoldinenses têm que comparecer em massa, até os cidadãos da cidade vizinha, se puderem, venham comparecer. Eu tentei prestigiar o máximo possível, inclusive com o incentivo do meu irmão Miguel, que vai fazer uma grande festa ali onde eu vou pegar a tocha, que vai ser em frente à rodoviária, perto do restaurante do meu sobrinho, ali no Canto Verde. Então vai ter ali uma recepção do pessoal todo de amarelo, que nós, enfim, preparamos porque para poder festejar esse evento e prestigiar de fato o evento na maior medida possível. Então os cidadãos têm que estar muito felizes e até se emocionarem, que certamente eu receio que eu me emocione mais do que o necessário ao conduzir a tocha, porque normalmente eu sou emotivo por natureza, mas é um evento marcante na história da Leopoldina. É marcante ao máximo possível. Então o cidadão leopoldinense tem que ter a noção exata disso aí, né? Dimensionar, na medida do possível, o que representa isso para a cidade de Leopoldina, né? E não há como a gente deixar de enaltecer o trabalho do nosso prefeito, né? Eu sei que na política, aqueles contra em Leopoldina, infelizmente, há uma tendência a se criticar muito, né? Mas a verdade é que se enaltecer o esforço, que deve ter sido um esforço, certamente, para trazer tocha para Leopoldina. Então é um evento que vai ficar marcado na história de Leopoldina. E o cidadão tem que ter consciência disso, e comparecer e prestigiar na medida do que for o melhor possível. Sem dúvida. Aqui, ó. Do Coutinho, né? E depois assumiu o time lá. Então você conheceu o Saddam Hussein? Quase. aí era mais pro norte. Então, foi no Iraque, né? Não. Não, o Iraque é mais... Kuwait. Ele fez a guerra com o Kuwait, né? Isso mesmo. Não, inclusive tem uma passagem, não sei se tem mais um minuto, porque quando começou a guerra, eu estava lá. Aí eu consegui vir. A guerra do Golfo. Do Golfo. Eu viajei no último avião da Suécia, do espaço aéreo civil. Entendeu? Depois cheguei, fecharam, não podia mais viajar. E passaram a guerra, e aí quando eu voltei, tinha caído um escudo a 1 quilômetro de onde eu estava. Olha. É muita história mesmo, entendeu? Escapei. Agora, se eu tiver mais um minuto, quer dizer, ou menos de um minuto, eu não fechei o raciocínio com relação àquela pergunta que você fez. O que eu almejava aí na minha carreira, eu pretendo voltar a trabalhar sim, luto para isso, e vou ficar em Leopoldina por 2 semanas. Eu vou tentar alguém para me filmar, eu treinando e correndo, para mostrar para as pessoas que eu não estou carquético. Eu corro 8 km por dia na praia lá no Flamengo, em Botafogo, melhor dito. Eu faço musculação 4 vezes por semana e, graças a Deus, estou bem, de saúde. Porque as pessoas pensam que 70 anos devem estar balbuciando, sei lá. Então, me deram essa ideia. Foi um amigo meu que falou: tu faz um vídeo para mostrar como você está, cara, porque as pessoas não têm ideia. E eu sonho ainda, eu continuo sonhando em voltar a trabalhar, que haja uma mexida nesse futebol brasileiro e que essa oportunidade ainda aconteça, qualquer time que seja. Eu quero estar dentro do campo, eu me sinto como um peixe fora d'água não estar trabalhando. Tanto é que eu chego aqui, o Caio ou o Antônio faz um treinozinho. Eu começo o treino 4 horas, quando dá 6 horas, já chega, tem 2, já está dentro do campo. Mas é isso. Foi muito bom.